Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 1 ao 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algumas daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora entrar à presença da sala do trono de Deus em oração. Uma oração inicial. Eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na tua presença neste culto racional. Recebe, Senhor, as nossas súplicas e as nossas orações. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, com a tua misericórdia, o perdão dos nossos pecados. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos guarda, nos protege, ilumina o nosso caminho, Senhor, para que possamos então, nesta jornada cristã, realizar a obediência plena da tua vontade. Neste instante, ó Deus, eu agora invoco o teu nome e suplico que o Senhor venha e vá ao encontro dos que estão doentes, especialmente aqueles que se encontram nos hospitais, ou mesmo aqueles que não têm condições de estar nos hospitais, mas padecem no corpo e na alma em suas casas. Ó meu Deus, tem misericórdia. Sabemos que o Senhor tem compaixão de nós. Então vá ao encontro destas pessoas e promove, Senhor, a restauração da saúde plena. É assim, meu Deus, que nós estamos
orando com fé no nome do Senhor Jesus. Nos dá hoje uma palavra que venha nos restaurar, uma palavra que venha nos fortalecer, uma palavra que nos dê crescimento, Senhor, que venhamos a crescer na graça. Sim, meu Deus, porque é o Teu Espírito Santo que nos ilumina, que nos dá a instrução, que nos consola. É assim, no nome do Senhor Jesus, que nós oramos com fé. Amém. O tema do sermão de hoje tem como título Cartas Mortais Divinamente Transformadas em Cartas Vivas. O tema do sermão de hoje é Cartas Mortais Divinamente Transformadas em Cartas Vivas. Saulo, o nome judaico do texto base que nós lemos agora, ou Paulo, o nome romano, até os 28 anos de idade, ele foi um implacável defensor da lei judaica e via no cristianismo um potencial de ameaças à sua profissão de fé judaica, respirando ódio e vontade de aniquilar todos os cristãos. Paulo solicitou cartas mortais ao sumo sacerdote para legalmente prender e matar os cristãos que estavam em Damasco. Aos 28 anos de idade, Paulo, no caminho para Damasco, é envolvido por uma luz resplandecente que veio do céu. Ele caiu por terra e, ouvindo a voz de Jesus, que lhe perguntou por que ele estava a persegui-lo, Paulo pergunta quem estava a falar com ele. E o Senhor disse-lhe que era Jesus. Paulo então pergunta a Jesus o que deveria fazer. Então Jesus diz que ele deveria se levantar, ir à cidade de Damasco, e lá seria dito a ele o que deveria fazer. Os oficiais que estavam com Paulo ouviam a voz de Jesus, mas não viam absolutamente ninguém. Paulo se levanta, abre os olhos e não enxerga absolutamente nada. E na cidade de Damasco ficou por 3 dias, sem ver, sem comer e sem beber. Na sequência do registro bíblico, no livro de Atos, no capítulo 9, do versículos 10 ao 19, não lido no texto base, Paulo então ele recebe a visita de Ananias. Isto segundo a ordenança do Senhor, para realizar a cura de sua cegueira e revelar que ele, Paulo, seria um instrumento escolhido para pregar o Evangelho de Cristo para os gentios. Pregar o Evangelho de Cristo para reis, bem como pregar o Evangelho de Cristo para a casa de Israel. Ananias, então, impôs as suas mãos nos olhos de Paulo, e este recuperou a vista, e não só isso, foi cheio do Espírito Santo. Então, a partir de sua conversão a Cristo, dos 28 anos de idade do apóstolo,
até aos seus 53 anos de idade, Paulo foi um fervoroso convertido ao cristianismo, pregando o Evangelho de Cristo, e ele foi também um missionário itinerante, fundando igrejas pelo mundo conhecido da época. Dos 53 anos até a sua morte aos 62 anos de idade, segundo a tradição histórica, Paulo morreu decapitado. Paulo foi um prisioneiro e organizador de comunidades. Nesta história, aqui registrada na Palavra de Deus, no texto base, o que nós podemos retirar de forma resumida, é que Paulo levava a Damasco, a cidade de Damasco, cartas mortais. E que estas cartas mortais, dadas pelo sumo sacerdote, foram divinamente transformadas em cartas vivas. Porque, segundo a pregação do Evangelho de Cristo, houve para aquela comunidade e para o mundo conhecido da época a salvação e a vida eterna. Cartas mortais, divinamente transformadas em cartas vivas, é o tema do nosso sermão de hoje. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 1 ao 4, nós temos esta prova incontestável de que as cartas mortais que Paulo levava para matar, açoitar, prender os cristãos, divinamente foram transformadas em cartas vivas. Homens e mulheres convertidos e convertidas ao cristianismo, vivendo uma vida plena de salvação e de vida eterna. Então, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendações para vós, ou de recomendações de vós? Vós, preste atenção neste versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Eu vou ler novamente os versículos 2 e 3, porque este versículo 2 e 3 vai ao encontro do tema do sermão. Cartas mortais, divinamente transformadas em cartas vivas. Diz assim: vós, os cristãos, sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo,
ministradas por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que nós temos tal confiança em Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve que nós que seguimos a Cristo, nós somos cartas vivas, cartas de Cristo, não escritas com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, que transformou o nosso coração de pedra em coração de carne. Sendo então nós modelo de santidade para a sociedade, que vê em nosso modo de viver e no nosso testemunho de vida a glorificação de Cristo. E aqui vai uma pergunta para reflexão. Você é uma carta viva? Você é uma carta de Cristo, escrita pelo Espírito do Deus vivo? Ou você é apenas uma carta escrita com a sua historicidade, sem a presença do Espírito do Deus vivo no seu ser, dirigindo a sua vida, presidindo a sua vida? No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículos 17 a 21, nós temos uma profecia para todo e qualquer ser humano. E eu digo especialmente uma profecia para você, que está a me ouvir e ver. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 11, versículos 17 ao 21. Portanto, dize: assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações. E lhes darei um coração, um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Esta é uma profecia para você. Jesus hoje, o Espírito Santo hoje, quer pegar o seu coração, o mesmo coração que você tem, e colocar em você um espírito novo, para que você mude o seu modo de viver. O Espírito Santo vai tirar da sua carne o coração de pedra, aquele coração que não recepciona os mandamentos, os preceitos da divindade em Jesus Cristo.
e vai te dar um coração de carne, um coração misericordioso, um coração que será a morada do Espírito Santo. E assim você será filha e filho de Deus. E Deus será o seu Deus. E Deus continuará a ser o meu Deus. Agora, aqueles que rejeitam o plano de salvação de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, continuarão a andar pelo seu próprio caminho, sem a esperança garantida de salvação e de vida eterna. Preste atenção. Este é o momento de você entregar a sua vida a Jesus. O seu coração, o seu ser deve ser propriedade de Deus, porque Deus diz assim: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E é hora de você adentrar para este rol de pessoas em que ou seja, faz parte do povo de Deus. E o Deus, Jeová, é o nosso Deus. Mas quero ainda te falar de uma coisa importante na sua vida neste momento. Já que o Espírito Santo lhe trouxe a este culto racional. Já que o Espírito Santo hoje marcou um encontro contigo para te dar, te conceder esta mensagem de paz, de salvação, de vida eterna e de graça. Sim, porque nós temos neste momento, agora, a graça de escutar o apelo de Cristo para ser carta viva. Vou repetir. Nós temos neste momento a graça de escutar o apelo de Cristo para ser carta viva. Jesus, Ele quer te dar água viva. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Esta é uma parte de uma conversa que Jesus estava realizando com uma mulher samaritana. E esta mulher, ela estava a retirar água de um poço. E Jesus estava com sede. E pediu água a esta mulher. E ela disse: como tu, que és judeu, e os judeus não falavam com os samaritanos, está a me pedir água. E Jesus então diz: se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus para o ser humano, que é a salvação, que é a graça, o favor não merecido, que é a vida eterna. E quem é que te diz, e quem é que está a falar com você neste momento? Dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus, neste momento, ele tem sede de te ver
no estágio de salvação, na condição de salvação e de vida eterna garantida. E aqui, do mesmo jeito que ele fala para a samaritana, ele está a te falar: estou te dando um presente. Confesse os teus pecados ao Senhor Jesus, que é Deus, e Ele vai te dar água viva. Mas fica a pergunta: o que é esta água viva? A palavra de Deus diz textualmente que Jesus é a água da vida. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 7, versículos 37 ao 38, diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E que água viva é esta que Jesus falou no primeiro momento para a mulher samaritana, e agora fala no templo de que quem beber desta água, quem crê em Jesus, rios de água viva correrão do seu ventre. Esta água viva é o Espírito Santo. E existem muitas pessoas que seguem a Jesus, mas que não bebem desta água viva, que é o Espírito Santo. Sim, muitas pessoas que realizam os rituais, os cerimoniais, vão à igreja, entoam louvores, realizam orações, mas não bebem da água viva, que é o Espírito Santo. Precisamos receber o Espírito Santo para conhecermos a verdade. Precisamos receber o Espírito Santo para conhecermos a verdade. Porque a verdade não está em palestras. A verdade não está em interpretações humanísticas ou impressões e convicções de humanos. Não. A verdade está em Cristo. A verdade está no Espírito Santo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículos 16 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Muitas vezes somos negligentes em não recorrer e nem invocar o Espírito Santo para dirigir e presidir a nossa vida. João capítulo 15, versículos 26 e 27 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio.
Jesus, quando ascendeu aos céus, antes ele disse para os discípulos e para seus seguidores e para nós, está escrito na palavra, que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para falar dele. E portanto, Jesus, ele foi elevado aos céus, corpo, alma e espírito, e nos deixou o Consolador, não nos deixou órfãos. E este Consolador é o Espírito Santo, a quem temos que ter um relacionamento estreito, de intimidade, porque o Espírito Santo fala de Jesus. O Espírito Santo revela Jesus. Viver sem o Espírito Santo é viver uma vida vazia e sem propósitos. João 16, 7 ao 13 diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Portanto, temos que buscar o Espírito Santo, viver uma relação estreita com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai revelar as coisas do reino de Deus. Jesus disse que nós não ficaríamos órfãos com a ascensão dele para os céus. E que o Consolador, o Espírito Santo, estaria conosco, cuidando de nós, nos guardando, nos protegendo e nos revelando todas as coisas espirituais, celestiais e as coisas desse mundo. E ainda muito mais importante, convencer cada ser humano do pecado que nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Nos convencer da justiça, do referencial da vontade de Deus para a nossa vida. E também nos convencer que haverá um juízo, um julgamento, com sentenças de condenação ou de salvação, dependendo da sua escolha. E por isso, é o Espírito da verdade que vai nos guiar em toda a verdade. Viver sem o Espírito é viver sem propósito. Viver sem o Espírito de Deus em nós passa a ser uma vida sem qualquer propósito, sem qualquer sentido. Preste atenção, que eu vou te dizer agora. Preste atenção que isso é crucial na nossa jornada cristã. Aqueles que ainda não confessaram Jesus como seu Salvador e Senhor, e também para aqueles
que confessaram Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Preste atenção. Deus, Ele nos governa de dentro para fora. Deus nos governa de dentro para fora. Não são rituais, ritos, cerimônias ou qualquer outro tipo de atitude externa, de manifestação externa, que vai nos governar de uma forma eficaz rumo à salvação, rumo à vida eterna. Deus nos governa de dentro para fora. João capítulo 14, versículos 21 e 23 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E aí está este governo de Deus em nós, de dentro para fora, e não de fora para dentro. É a morada do Espírito Santo em nós, dentro de nós, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, transformando um coração de pedra em carne. É esta condição em que nós vamos nos religar a Deus, em que nós vamos estar em sintonia com Deus, sendo efetivamente governados pelo Espírito Santo. E então, nossas ações terá a direção e o governo deste Espírito. E não a condição de obedecer regras ou comportamentos externos. Porque o Espírito Santo governando o nosso ser, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as palavras que saem da nossa boca, elas serão efetivamente alinhadas com a vontade de Deus, porque o Espírito de Deus está em nós, e Ele quer fazer morada em nós. João capítulo 4, versículo 23 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E aqui vai a pergunta. Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, tem sede de você. E ao se deparar com a sua vida, o seu modo de viver, ele vai encontrar uma água límpida para beber, como ele pediu água para a samaritana, ou ele vai se afastar, já conhecendo que a água está putrefata, mas ele quer torná-la límpida. E isso depende da sua atitude, do seu mover em busca do Espírito Santo.
Seja uma filha ou um filho de Deus. E aqui nós estamos caminhando para o final de nosso sermão. Seja uma filha ou um filho de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 16 a 17, diz: o mesmo Espírito, Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito, que esta ligação, o espírito é a ligação com o Espírito de Deus. Então, o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. As primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição, escolha. Uma escolha. Cartas mortais divinamente transformadas em cartas vivas. É isso que o Espírito Santo quer realizar na tua vida. Cartas mortais, divinamente transformadas em cartas vivas. Como o apóstolo Paulo, que levava cartas mortais. E ele próprio era uma carta morta, mas que foi divinamente transformado em uma carta viva, que passou a pregar o Evangelho ao mundo conhecido da época. E todas as pessoas que acolheram o Evangelho de Cristo se tornaram cartas vivas. E como diz o apóstolo, cartas de Cristo, reconhecidas pela sociedade, pelo seu modo de ser e pelo seu testemunho de vida. Seja uma carta viva em Cristo Jesus. O Espírito Santo. E aqui eu quero dar esse fechamento do sermão, dizendo que o Espírito Santo é a nossa verdadeira religião. Eu vou repetir, porque isso é importante demais na sua caminhada com Cristo. Porque quando alguém perguntar qual é a sua religião, você vai dizer que o Espírito Santo é a minha religião. Porque religião vem do termo religare, que é religar a Deus. Religar o ser humano a Deus. Religião quer dizer isso. Ligar o ser humano a Deus. E este religar, se ligar a Deus, é o Espírito Santo que realiza na sua vida quando você despoja o seu coração das coisas detestáveis, como disse o apóstolo Paulo, de tudo que não agrada ao Senhor, e abre o caminho para Ele fazer morada no seu coração. E aí o Espírito da verdade vai dirigir, presidir a tua vida com a esperança garantida da vida eterna, da salvação e da vida eterna. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Tenho certeza absoluta disso. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Vamos então fazer uma oração final, encerrando o sermão de hoje,
o nosso culto racional, Palavra do Senhor. Eterno Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor revelou a todos nós. Uma palavra de poder, que nos ensina que sem o Espírito Santo, que objetivamente é a tua representatividade aqui na terra, nesse instante, em tudo que pensamos e que fazemos, a nossa vida não tem sentido, não tem propósito. E, portanto, neste momento, invocamos, ó Senhor, o teu Espírito, o Espírito de Deus, para fazer morada em nosso coração, para dirigir e presidir a nossa vida. Porque sabemos, ó Deus, que é o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos dá instrução, é o Senhor que objetivamente revela o mistério celestial, as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais só são compreendidas quando somos seres espirituais, quando temos o Espírito Santo fazendo morada em nós. Obrigado por todas estas pessoas, ó Deus, que ouviram esta mensagem e disseram sim para o teu plano de salvação, para o perdão de seus pecados, para a vida eterna. Nos guarda, nos protege, nos dá, Senhor, a intrepidez de nunca abandonar o Evangelho de Cristo, de nunca se desviar do caminho do Espírito da verdade. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Muito obrigado pela sua participação no nosso culto racional, Palavra do Senhor. Muito obrigado pelas manifestações que os irmãos e as irmãs registram em nossos canais de comunicação. Que Deus lhes abençoe abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.